Eu estava esta semana orando a Deus e o Senhor me incomodou com uma palavra ao meu coração, já de alguns meses. O Senhor tem ministrado no meu coração muito sobre o tema cansaço. E é sobre isso que eu quero compartilhar esta palavra rápida ao coração dos irmãos. Salmos de número 28. Rapaz, o negócio aqui é chique mesmo, né? Eu trouxe aqui a Bíblia, o negócio já aparece aqui. Glória a Deus. Vamos lá? A ti clamei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu ao meu respeito, quando me torna semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Portanto, não atenda para as obras do Senhor, nem para que as suas mãos têm feito, pelo que eles os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Somente até aqui. Meus irmãos, é com grande alegria que eu me encontro nessa noite de compartilhar esta palavra ao coração dos irmãos. E esta mensagem a qual nós acabamos de ler vai se retratar do salmista Davi, quando ele vai atentar em oração ao Senhor neste cântico. Os Salmos é um dos livros que vai atribuir ao sentimento do homem. Toda vez que nós lemos os cânticos, nós vamos ver que o Salmo sempre vai tratar dos sentimentos humanos, dos salmistas que compuram esses salmos, que escreveram esses salmos. E todas as vezes que lemos ele, assim como toda a Bíblia Sagrada, vamos notar uma ênfase a mais aos sentimentos, à alma daqueles que estavam escrevendo. Mas preste atenção, que a palavra vem dizendo que o que mais nós procuramos, o que mais nós buscamos. Como pastor, eu tenho atendido inúmeras pessoas e sempre quando converso com elas, atendo elas e vou procurar ajudar nos seus momentos difíceis, o que eu mais tenho escutado nesses dias é: eu não tenho forças. Eu estou sem forças, pastor. Eu nem tenho força. Meu filho muda, eu não tenho força. Meu filho, vence esse pecado, eu não tenho força. Filho, vai lá e termina a sua faculdade, completa esse ciclo na sua vida. Pastor, eu não tenho forças. Mas o que está acontecendo? Eu estou cansado. Cansado das adversidades, cansado das provações, cansado das tribulações pela qual eu tenho enfrentado. E assim também não é diferente nas nossas vidas. O cansaço vem para nos paralisar, o cansaço vem para nos derrubar. Como eu fiquei feliz de ver o nosso irmão aqui subindo para trazer uma palavra aos 75 anos de idade. E quando ele subiu em cima desse altar, ele disse: até hoje eu vou para São Paulo sozinho. É uma alegria, é uma honra, porque ainda existe vigor dentro do seu coração, ainda existe força dentro do seu corpo. O meu sogro para mim também é um exemplo. Meu sogro tem 70 anos de idade, é caminhoneiro, dirige para cima e para baixo, viaja e tem uma força e um vigor que tem hora que eu tenho uma inveja santa dele. Eu digo, meu Deus do céu, como que tem força?
Eu já estou aqui moído, cansado, querendo encostar num barranco para acabar o dia, e ele está acelerado, está andando, pega caminhão, sobe, vai, viaja, vem e monta numa moto. Qual que é a moto que ele tem, amor? Esqueci o nome. Ele comprou uma motona agora recente. Acha que é meninão, sabe? Monta na moto, sai acelerando. 70 anos de idade, irmão. Sobe escada, dança, tá com o neto agora lá. Tá ali, chegando ali. E é uma bênção, é o vigor. Só que a geração que nós estamos passando é um tempo que o diabo tem usado uma estratégia. Antes, a estratégia do inimigo era tirar a pessoa de dentro da igreja. A estratégia do adversário mudou. Hoje é manter um soldado ferido dentro dela, porque um soldado ferido vai utilizar outros soldados sãos, que vai trazer cansaço e fadiga a esses, porque tem que carregar, tem que levar, tem que cuidar, e gasta-se um tempo a mais. A estratégia dele antes era tirar, e agora ele deixa dentro ferido, cansado e machucado. Mas preste atenção, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías, de número 40, o verso de número 28 e 29. Não sabeis e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Esta é uma palavra para você que se encontra cansado, afadigado, entristecido pelas intempéries da vida, pelas dificuldades que você tem enfrentado. Se não houvesse Deus, não haveria saída. Mas como a própria palavra disse, vocês não sabem, vocês não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e não se fadiga, mas Ele dá força ao cansado e revigora as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Quando você se sentir abatido, entristecido, cansado, talvez por alguma coisa que possa acontecer na sua caminhada, não se esqueça que o seu Deus não se cansa, e do mesmo jeito que o seu Deus não se cansa, Ele revigora as forças do cansado. E aí vem a seguinte pergunta: como? Como se manter forte? Como se manter de pé? Como continuar a caminhada? Como é que a gente vai continuar obtendo forças? Como é que eu vou receber força? Êxodo 13, 8 e 9. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor tem feito quando eu saí da terra do Egito. E terá por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou da terra do Egito. Só que preste atenção o que a palavra está dizendo nesse último verso: por lembrança entre os teus olhos. Sabe de que forma? Como vai ser? É através da lembrança. Lembrando que um dia Deus fez no passado, e Deus não muda, Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se houver uma lembrança dos milagres que Deus já operou na sua vida, das bênçãos que Deus já operou sobre a sua história, você vai se lembrar e vai ter força para continuar, e vai dizer: do mesmo Deus, do mesmo jeito que Deus operou lá atrás na minha vida, Ele vai operar hoje e vai operar amanhã.
É por isso que quando o povo saiu da terra do Egito, o Senhor deu uma ordem: olha, para que eles não se esqueçam do milagre que eu operei, que eu tirei vocês com mão forte da terra do Egito, que isso seja gravado nas suas mãos e entre os seus olhos como uma palavra, para que vocês e os seus filhos se lembrem do que eu operei. A lembrança, trazer a lembrança de volta. O maior milagre realizado ao povo foi a saída da terra do Egito, que Deus vos tirou com mão forte. Vocês vão fazer um memorial para que todos possam saber. Quando a dúvida chegar, existe um memorial. Quando a incerteza bater na porta da sua vida, existe um memorial do que Deus fez sobre a sua história. Quando você pensar em desistir e achar que Deus não opera mais, lembra-se da sua palavra. Quando você pensar em desistir, lembre-se da sua palavra. Há um memorial diante de nós, e esse memorial é a palavra do Senhor. Nós precisamos entender. Preste atenção. Malaquias 3, verso 6. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É o próprio Deus dizendo: eu não mudo, eu sou imutável, eu continuo o mesmo, eu continuo no mesmo lugar, operando milagres e operando Deus. Quem impedirá? O nosso Deus não muda. Quem muda somos nós. Quem perde o controle da situação da nossa vida somos nós. Mas Deus continua sentado no alto e sublime trono, dizendo: eu não mudo, eu não perdi o controle de nada, eu não perdi o controle da sua vida, eu não perdi o controle da sua história, eu não perdi o controle da sua vida, eu continuo controlando todas as coisas. Muitas das vezes nós não controlamos o nosso primeiro pensamento, mas o segundo é domínio nosso. O primeiro chega, não está lá, pensou. Mas o segundo, quem determina de que jeito será o pensamento, é você. O primeiro pensamento vem: vou desistir. Mas o segundo diz: não vou desistir, vou perseverar, como diz a palavra. Vou continuar até o final. O primeiro pensamento vem: para na caminhada, desiste, é difícil demais, esse negócio de ser crente não dá certo, é só sofrimento. Mas o segundo pensamento vem: como eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não nos atentando para as coisas que se veem, porque as coisas a qual nós conseguimos ver são passageiras, mas nós se atentamos para aquilo que é eterno, e eles não conseguem ser vistos. É por isso que o crente, ele não anda por vista, ele anda por fé. E como é que nós adquirimos fé? Por aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. É ouvindo ao Senhor. Tem muitas das vezes que a gente quer caminhar: não, Senhor, mas eu quero ver. Não é ver, é acreditar, ir e seguir, e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Preste atenção. Eu ouvi uma frase da pastora Bianca Toledo, que diz: quando um milagre é contado, cria-se uma atmosfera para que outros milagres aconteçam. Todas as vezes que nós contamos um milagre, o ambiente fica propício para outro acontecer. E aí você vê eu ministrando a palavra do Senhor, e eu vou contar alguns aqui rapidamente. Você está olhando para um milagre.
Eu sou um jovem de 30 anos de idade, casado, tenho um filho hoje, para a glória de Deus. Mas existe uma pasta dentro do Hospital Boldrini, na cidade de Campinas, que existe um ponto de interrogação com o meu nome. Eu fui diagnosticado com um câncer cerebral do tamanho de uma laranja dentro do meu crânio, amassando toda a minha massa cefálica. Os médicos olharam para minha mãe e disseram: se o seu filho viver, ele vai vegetar em cima de uma cama, não vai andar, não vai falar, vai se alimentar por sonda. A decisão é da senhora. O que será feito? Minha mãe saiu muito tarde do hospital, pegou o último ônibus vindo para Sumaré. Ela entra dentro do ônibus, senta no último banco. Quem acredita que Deus ainda usa profeta na terra? Que tira profeta de dentro de casa? Minha mãe sentada, não conhecendo a Deus ainda, sentada no último banco do ônibus. Entra uma mulher, senta do lado dela e diz: eu estava deitada em casa, mas Deus me mandou levantar, trocar de roupa, vir para este ponto, pegar este ônibus, que você estaria sentada aqui, só para te dizer que aquele que está no hospital é dele, e hoje ele faz uma obra. No outro ponto a mulher desceu, minha mãe nunca mais viu ela. Mas quando a minha mãe retornou de manhã cedo para o hospital, eu já estava na sala de cirurgia. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Daqui a pouco vem um médico e olha para ela e diz: eu não sei qual é o Deus que a senhora serve, mas eu nunca vi isso na minha vida. O câncer do seu filho que estava aqui na região frontal, ele andou essa madrugada, saiu pela nuca sozinho, e nós só tivemos o trabalho de tirar o câncer com a raiz e tudo. E quando a gente fez o exame na cabeça do seu filho, o cérebro do seu filho estava perfeito. Não existe nenhum tipo de sequela, e ele vai vir aqui por muitos anos para fazer exame. Eu brinco com a minha esposa que quando eu era pequeno eu tinha um cabelo bom. Meu cabelo era liso. Eu tenho fotos para comprovar. Mas devido aos grandes exames, pela incredulidade da medicina, que a medicina nunca vai entender isso, os médicos disseram para minha mãe: toda semana quando a senhora traz ele para cá, a senhora já traz ele de cabeça rapada, rapa a cabeça dele, toda semana. Irmão, na escola era terrível. Chegou o cabeça de prego, cabeça careca, só tinha orelha. Por quê? Tinha lá fazer os exames, e aí com a minha pasta, com mais de 1000 folhas, terminou com um ponto de interrogação. E a minha vontade é de ir lá um dia naquele hospital e pedir a pasta e escrever: milagre. Então, quando você entende que Deus continua operando, que Deus pode fazer, a fé é movida e o sobrenatural acontece. Pastor, o que mais? Você está olhando para um menino que morou na favela, que não tinha o que comer dentro de casa, que a geladeira de casa parecia loteamento novo, só tinha luz e água, mais nada. Você abria a porta de um armário e dizia glória, a outra porta abria e dizia aleluia. Não tinha nada. E um dia eu saí para catar latinha e papelão na rua, descalço, para ajudar meu pai e minha mãe a pagar aluguel de casa. E quando eu retornei, foi uns missionários em casa orar. E aí quando eles estavam orando, Deus tomou a boca de um e disse: filho, eu te escolhi e te levantei. Você será um grande pastor. Há um povo à tua espera, e você vai atravessar os continentes do mundo. E aí você recebe a mensagem. É boa ou não é? Essa profecia é boa ou não é? Diga amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Glória a Deus. E é maravilhoso. Só que quando ele saiu de casa, o profeta, eu voltei para a minha realidade. E aí eu disse: não tem comida, não tem roupa direito, a roupa é ganhada dos outros. Como ser pastor de uma igreja e atravessar a fronteira? Não vai nem na outra cidade, porque não tem nem dinheiro para pagar o ônibus. Meu Deus do céu, eu acho que o senhor errou o endereço. Não pode ser aqui, não tem como. E eu fui para o monte, Deus ministrou no meu coração e disse: se você acreditar na palavra que eu liberei sobre a sua vida, eu posso fazer sobre ela. E eu disse: Senhor, então, eu creio, eu acredito. E aí um dia eu fui na escola bíblica dominical e falei para o obreiro: tenho vontade de fazer uma escola teológica. Ele disse: é muito caro, você não tem como fazer, não dá, você não tem condição, tem que pagar mensalidade. Eu falei: tá bom.
Aí Deus disse para mim assim: sacode a poeira do corpo, faz a matrícula. Eu disse: eu, mas como? Vou te dar o caminho. Trabalhando, comecei a estudar, aí a mensalidade foi atrasando, e eu disse: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? A mensalidade da escola está atrasada, o reitor vem falar comigo, passa 1 mês, 2 meses, ele diz: Gabriel, vou ter que trancar sua matrícula, não dá, porque já são 3 meses já acumulados, vai acumular mais. Eu disse: me dá uma semana. Ele disse: tudo bem. Trabalhando, estudando, congregando, se esforçando. E um dia eu passei na porta de um bar, o dono do bar estava guardando as cadeiras, e eu vi que o bar estava bem sujo. E na hora veio uma voz e disse assim: lava o bar. Eu disse: ah, não, lava o bar. E eu fui, chamei o dono do bar, falei: viu, você está fechando aí, posso lavar para você? Estou precisando de um serviço, um servicinho extra. Ele: pode. Lavei o bar, irmão. Lavei o bar, ganhei R$50. Juntei. No outro dia lavei de novo, fui juntando. Já passei de um bar, fui para outro, para outro, para outro, para outro. E fui lavando, e fui limpando. Os donos do bar gostou, porque gostavam de ficar bem limpinho, né? Eles não faziam o serviço. E com isso eu fui pagando as minhas mensalidades da faculdade teológica. E aí, para mim, a maior honra foi quando eu me formei. De todos da família da minha mãe, ninguém tem diploma, eu sou o único. E aí, quando eu fiz a minha colação de grau, que eu peguei o meu diploma, Deus olhou e disse: sou ou não sou fiel na sua vida? Você acredita agora que eu te levanto como um pastor e faço você atravessar o mundo? Eu disse: sim. Aí eu conheci a mulher mais linda deste mundo, perdoe as outras irmãs dessa igreja, está ali, sentada ali. Irmãos, ela foi visitar a igreja, eu era pastor auxiliar, e eu olhei ela no banco, sem aliança, eu solteiro, disse: Jesus, é do jeitinho que eu sempre orei. E Jesus falou assim: prega como você nunca pregou, meu filho. E eu disse: é hoje. Irmãos, eu trouxe o céu na terra aquele dia. E ela visitante. Falei: se for ela vai voltar. E ela voltou, irmão. Aí ela trouxe o pai, trouxe a mãe. Ela veio atrás de mim, acredita? Ela faz assim, ó. É verdade, ela veio atrás de mim. Quando ela me olhou, ela disse: nossa, amor da minha vida, paixão à primeira vista. E a gente se conhecemos. E eu fiquei 1 ano passando na porta de um salão. Disse: Deus, se for para ser, tem que ser aqui. Era no bairro onde eu cresci, onde eu fui menino. 1 ano passando lá. Em 1 ano eu namorei, noivei e casei. Crente não demora muito, né? Coisa rápida. Em 1 ano, quando eu estava para a semana do casamento, eu cheguei para o dono do salão, só que já tinha uma placa de uma igreja lá. Eu falei: glória a Deus, então é agora aqui para montar a igreja, vou ficar quietinho. Cheguei para o dono do salão e falei: seu Vanderlei, você alugou o salão? Menino, faz 1 ano que esse salão está parado. Agora que alugou, você vem querer alugar? Eu disse: não, fique em paz, fique sossegado. Casei, fui para minha lua de mel. Quando eu voltei, minha mãe falou assim: a esposa do Vanderlei passou aqui em casa, te chamou, desce lá. Eu fui lá, entrei na sala dele, ele falou assim: pastor, você acredita que o pastor que alugou era daqui de Piracicaba, lá em Sumaré? Ele montou a igreja, ficou 1 semana aqui, chegou, entregou a chave e disse que essa igreja não era para ele não podia ficar nesse salão, que ele estava voltando embora. Ó, a chave do salão é seu, pode entrar. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? Peguei a chave do salão, peguei minha esposa, fui lá no meu pastor. Quando eu sentei na sala pastoral, que eu fui falar com ele, ele disse: eu já sei. Eu fui orar no monte, Deus falou comigo que seu tempo aqui findou. Pode ir debaixo da bênção e faça tudo quanto Deus colocar no seu coração. Nos abençoou e começamos o ministério há 4 anos atrás. No primeiro ano do ministério, Deus me levou para a África. E hoje nós temos 4 igrejas em Moçambique. E quando eu entrei no avião, que eu estava na metade do caminho, vem Deus e senta na poltrona do lado e diz: e aí, sou ou não sou fiel? Continuo operando ou não? E eu comecei a chorar dizendo: Deus, o Senhor é fiel. Abra sua Bíblia, livro de Números 14, verso 6.
6, 7 e 8. Já estou encerrando. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eles passaram pela terra e viram que a terra era boa e manava leite e mel. Só que preste atenção que agora vai ficar duas realidades. Uma realidade é de quando eles saíram da terra do Egito, Deus tira eles com mão forte. Mas na metade do caminho vem o primeiro pensamento, que é inevitável: ai, que saudade do pepino e da cebola. Mas o segundo, depois que eles passaram a espiar a terra, ele diz: mas a terra mana leite e mel. Agora você que decide qual é o pensamento que vai predominar, o primeiro ou o segundo. Porque se você deixar o primeiro pensamento predominar, virá reclamação, murmuração, descontentamento. Mas se você deixar o segundo pensamento dominar, e você vai dizer: tem leite e mel, tem leite e mel, a terra é boa, tem leite e mel me esperando, a terra é boa, tem leite e mel, eu vou continuar, mas fez bolha no pé, eu vou continuar, a promessa é boa, a terra mana leite e mel, tem leite e mel, mas está calor demais no deserto, eu vou continuar, a terra prometida mana leite e mel, eu não vou desistir. A decisão é nossa. O que permeia os nossos pensamentos vai trazer a realidade de quem nós somos, porque pensamentos vai gerar atitudes. Já reparou que quando Deus fala: eu sou contigo, a gente ouve, mas vem o inimigo e fala assim: você não é nada. Parece que a palavra do adversário tem mais poder de influência sobre a nossa vida, quando na realidade nós devemos tomar cuidado com a nossa mente e com os pensamentos que permeiam ela. Para onde você tem olhado? Qual é a imagem que tem te guiado? Cuidado com o que você coloca à frente dos seus olhos. É por isso que Jesus disse: olha, põe na palma da mão e entre os olhos a mensagem que eu sou Deus, que vos tirei da terra do Egito com mão forte e poderosa, e vos prometi uma terra boa, que mana leite e mel. O que é que nós temos colocado de frente dos nossos olhos, de frente dos nossos pensamentos? A promessa de Deus e a sua palavra, ou a vontade de desistir e de parar? Por causa do quê? Do cansaço. Esaú trocou a primogenitura porque estava cansado, porque teve um dia mau e encontrou com Jacó no caminho. Cuidado com os Jacós do caminho, que querem trocar com você o direito daquilo que Deus te deu, da primogenitura. Se Esaú pensasse um pouco mais, ele não tinha trocado por um prato de lentilha. Ele tinha lembrado: na casa de meu pai tem comida de graça, não preciso trocar algo tão precioso que eu ganhei por algo tão insignificante que o meu irmão me oferece. Precisamos tomar cuidado. Jó 19, 23 ao 25. Existem dois tipos de Jó: o Jó bom e o Jó realista. Como assim, pastor? Quem é o Jó bom? O Jó bom é aquele que a gente fala que ele não fez nada de errado, que ele não praguejou, que ele não
reclamou, de nada. Só recebeu e falou amém. E tem o Jó da realidade, que amaldiçoou o útero a qual ele foi formado, que amaldiçoou o dia em que nasceu, que disse para que ele não seja contado entre os dias dos meses, dos anos. Um homem que reclamou bastante, mas não praguejou contra Deus, não blasfemou contra o seu Senhor. Jó 19, 23 vai dizer: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, e de fato se escreveram. Quem me dera se gravasse em um livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas em uma rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a mensagem que devemos ter. Estou passando por dificuldade, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar. Estou passando por provação, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar. Mas a situação está difícil, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar. Mas o cenário do mundo é de caos, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar ao meu favor. Provérbios 12, 14. É por isso que nós devemos sempre ter uma palavra de Deus sobre a nossa boca. Provérbios 12, 14. Cada um se farta pelo bem do fruto da sua. Cada um se farta pelo bem do fruto da sua. E com as suas mãos, com as mãos do homem, fizeram isso, ele receberá. Você vai colher pelo fruto das suas palavras. Você vai colher pelo fruto da sua boca. E o que é que você tem profetizado sobre a sua casa? O que é que você tem falado sobre a sua história e sobre a sua vida? Nós devemos parar todo sinal de maldição. Tem que sair bênçãos da nossa boca. Eu sou de uma família que a minha avó bateu e espancou a minha mãe e praguejou ela. A minha mãe veio com o mesmo ensinamento da minha avó e fez isso conosco. Mas quando eu casei, eu disse: isso parou na minha vida. Chega, não vai mais continuar. Porque o homem se fartará pelas palavras da sua boca. A minha casa será uma bênção. A minha família será uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. Como diz a palavra de Deus: eu viverei e comerei do melhor desta terra. E pelo trabalho das minhas mãos eu receberei. Tudo meu é uma bênção. Uma vez uma irmã entrou em casa, eu não estava em casa naquele dia, sorte dela. Olhou para minha esposa sentada no sofá e disse: eu estou vendo demônio aqui. Aí a minha esposa, quando eu cheguei em casa, falou: amor, estou preocupada. A irmã entrou aqui em casa e viu demônio. Eu falei: só se ela sonhou com a casa dela. Demônio é do portão para fora, na minha casa não entra. No meu quintal não fica. Minha casa pertence ao Senhor, e aonde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Eu estou debaixo de uma palavra. O problema é que as palavras vêm, a gente sai aceitando. Não, é verdade. Aí será que tem demônio? Pronto, já entrou dúvida, incredulidade no coração. Aí o diabo só precisa de uma brecha. Pronto, entrou. Então nós devemos sempre tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Olha para a pessoa que está dizendo assim: profetiza a bênção. Libera as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Cuidado com o nervoso. Cuidado com o cansaço. Você já viu alguém cansado? A pessoa cansada fica irritada, fica estressada. Eu sou, graças a Deus, Deus me deu um dom de tranquilidade. Minha esposa um dia olhou para mim e disse: como é que você consegue? Tanto problema para resolver, você deita e ronca. E eu fico aqui preocupada. Eu olhei para ela e disse assim: resolveu?
Você passou a noite toda acordado aí. Você resolveu, pagou as contas, tá tudo, os boletos, tá tudo pago, tá tudo resolvido. Não! Falei, então você perdeu uma noite de sono. Eu dormi e os problemas continuam aí. Eu acordei, agora eu tenho um ânimo para poder resolvê-los. Não é verdade? Você fica tão desesperado. Ai, porque o boleto vai vencer amanhã. Ah, porque é meu filho. Ah, porque é o marido. Ah, porque é a sogra. Ah, porque é o sogro. Ah, porque não sei. O cachorro ficou doente. O aluguel vai atrasar. A água, a luz. Ah, o menino foi mandado embora. Não vai resolver nada. Salmos 25 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, pois o Senhor dá aos seus enquanto dorme. É quando está acordado na madrugada, desesperado. Para Deus acrescentar na sua vida, você tem que fazer o quê? Orar aí. Vai dormir, irmão. Vai descansar. Aí a irmã não dorme à noite, o marido acorda no outro dia, ela está com o cabelo desse tamanho, comendo unha, nervosa, já brigou com o cachorro, o café já saiu amargo, o leite já ferveu no fogão, já virou aquele negócio todo. O que aconteceu? Nervosa, estou estressada, muito problema. Não adiantou nada, só vai acarretar mais problema. Quando na realidade Paulo já vem dizendo, eu vou repetir de novo, a nossa leve e momentânea. O problema é leve, o problema é momentâneo. Daqui a pouco acaba, daqui a pouco passa. Por quantos problemas você enfrentou e achou que era o fim? Ah não, por esse não vai, agora acabou, ó. Já era, é o fim. Não vai dar certo. Aí vem Deus e tá aqui, Aí você diz, obrigado, Senhor, por essa vitória, por esse livramento. Aí daqui a pouco, é igual videogame, irmão, vai subir no grau, né? Aí vai subindo, vai ficando mais difícil. Aí vai ficando mais difícil. Aí teve um dia, o homem falou assim, pastor, a vida nossa é igual videogame, né? Eu falei, já estou no chefão. Porque o negócio está difícil, mas vamos vencer. Vamos para frente. Nós não somos daqueles que retrocedem. Maldito é o homem que põe a mão no arado e olha para trás. Não é nem aquele que desiste, é só aquele que olha. Não, o nosso alvo é Cristo. É por isso que o salmista disse, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque está batida dentro de mim a minha alma. Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Tem alguém aqui que fala sozinho igual eu? É doido igual eu? Quantos falam sozinho? Levanta a mão. Deixa eu conhecer você. Olha, tudo doido igual eu. Glória a Deus. Crente que é crente fala sozinho. Você fica orando. Você fala com a sua alma. Tem hora que a alma nossa é um pêndulo, irmão. Tem dia que está boa, tem dia que não está. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar pela alma, nós devemos andar pelo Espírito. Porque o Espírito é constante, a alma não. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. Tem aquele dia que você acorda mal e aí você já acorda, já perde a chave, já chuta o pé da cama com o dedinho, já reclama. Só que todo dia de manhã quem decide quem vai governar a sua vida é você, se vai ser o céu ou a terra. Se for o céu, você já levanta adorando, bendizendo, engrandecendo, dizendo, Deus, toma conta do meu dia, abençoa meu dia, seja comigo, anda comigo, caminha comigo, vai trabalhar comigo, almoça comigo, trabalha comigo, volta comigo para casa, janta comigo, fica comigo, Espírito Santo, não me deixa sozinho, intercede durante o dia por mim aí. Mas quando a gente deixa a terra, o pó dominar, aí a gente já chuta o cachorro, já briga com o marido, já briga com a esposa, já bate na criança, já reclama de tudo, o carro não pega, o negócio não vai. É por isso que em Gênesis a Bíblia vai trazer uma sentença. Olha para a serpente e diz, do pó da terra comer. Se você deixar o pó dominar, você vira comida de serpente. É por isso que em Gênesis começa como cobra, em Apocalipse acaba como dragão, comeu muito pó da terra. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente faz. 1 Reis, capítulo de número 18, verso 44.
E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. O profeta estava orando, manda o moço olhar. O moço vai por 7 vezes, na 7ª ele olha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Cuidado para você não ignorar os pequenos sinais de Deus. O profeta acreditou numa nuvem pequena, enquanto a gente acha que Deus virá numa nuvem grande. Quantos sinais pequenos Deus já nos deu? Quantas coisas pequenininhas o Senhor já fez? Ah, que vontade de comer tal coisa, daqui a pouco chega alguém e entrega. Ah, que vontade de ter tal coisa, daqui a pouco vem Deus e abençoa. São nas pequenas coisas que a gente consegue ver a mão de Deus trabalhando de uma forma grande. Tome cuidado e valorize os pequenos sinais de Deus. Deus não precisa de coisas grandes para fazer sobre a sua vida. Ele só precisa das pequenas. Deus não precisa da sua grande força, Ele precisa da sua pouca força. Deus não precisa do seu grande braço, Ele só precisa do braço dele e de alguém disponível para poder fazer. Provérbios 30, versos 7 ao 9. A gente tem que aprender com as pequenas coisas a ter contentamento. 2 coisas te pedi: não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto, não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance a mão do nome de Deus. Sabe a porção diária? As pequenas coisas que Deus vai fazendo? Agradeça pelo sapato, agradeça pela roupa, agradeça talvez pelo carro velho, mas agradeça. Agradeça pelo casamento, agradeça pelos filhos, agradeça. Talvez a sua casa não pode ser muito grande, agradeça. E se ela for grande, agradeça do mesmo jeito. O importante é ter sinal de gratidão no coração. Olha o que a palavra vem dizendo: Senhor, não me dá nem muito, também não me deixa sem nada. Me dá a porção necessária daquilo que o Senhor sabe que o meu coração vai suportar. Porque se eu enriquecer, eu possa perguntar: onde está o Senhor? Não preciso de nada. Mas também não me deixe empobrecer, para que não traga vergonha para o teu nome, lançando a mão sobre ele. Me dá a porção acostumada. Por isso que a oração do Pai Nosso vem dizendo: o pão nosso de cada dia. Não é o pão de cada mês, não é o pão de cada ano, é o pão de cada dia. Nos dai hoje. Não quero o pão de amanhã. O povo sai da terra do Egito, caminha pelo deserto e diz: a gente quer comer o pão. Aí vem maná. Aí Deus fala o que para eles? Não guarda, que amanhã vai ter de novo. Mas a gente sempre fica com medo e a dúvida toma conta do coração. Aí o irmão vai lá e diz: vou guardar um pouquinho, vai que amanhã falha, eu tenho um bornar. No outro dia, quando abria, estava podre. Nossa, mas apodreceu de um dia para o outro. Sim, porque Deus disse que Ele ia prover do próximo. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Para cada dia já basta o seu mal. A gente se preocupa com o dia de amanhã. E mês que vem como vai ser? Mês que vem nem chegou. Você não sabe o que será do dia de amanhã. Então tome conta do dia de hoje. É uma semente que vai se tornar uma árvore. Tudo que começa grande é monstro, irmão. Tudo começa pequeno, devagar, com simplicidade, humildade. E para encerrar, Salmos 86, verso 17. Mostra-me um sinal para o bem,
para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e me consolares. Sabe o que o salmista pede aqui? Um sinal. Deus, dai-me um sinal sobre a minha vida, sobre a minha história, para que todos possam ver que o Senhor me ajuda e me consola. Nessa noite, Deus te trouxe a este lugar, em pleno feriado de carnaval, neste domingo, para dizer: eu tenho um sinal para a sua vida. Eu vou mostrar para todos da sua casa, da sua família, da sua vizinhança e da cidade onde você mora, que eu tenho favor para a sua vida, que eu vou te ajudar e vou trazer consolo sobre a sua história. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe nessa noite. Feche os seus olhos por um instante. Glória a Deus. Senhor, a sua palavra fora ministrada, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê um sinal, sim, Pai, sobre a vida de cada irmão que aqui veio nesta noite e ouviu esta palavra. Senhor, nos ensina a dar valor nas pequenas coisas, nos pequenos sinais. Nos ensina, Senhor, e nos traga um memorial sempre da sua palavra, que o Senhor é imutável, que o Senhor não muda, que o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre a nossa história. Que nesse culto de saudade possamos relembrar das grandes vitórias que o Senhor já manifestou sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre a nossa vida, quantos socorros o Senhor já nos trouxe. Senhor, e nesse culto de saudade nós nos lembramos da sua mão forte e poderosa, que nos tirou das garras de Satanás, que nos tirou do Egito, que nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e manifestou a sua maravilhosa graça, manifestando a sua maravilhosa misericórdia sobre a nossa vida, e tem nos abençoado, tem nos guardado. Sim, Senhor, nos farta pelo bem que sai da nossa boca e pelo trabalho de nossas mãos. Que o Senhor não venha nos retribuir segundo os nossos erros e as nossas falhas, mas que o Senhor venha nos abençoar pela tua graça e pela tua maravilhosa misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.